meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo uma série de 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo falaremos sobre a teoria da secessão. E no segundo vídeo, que eu vou lançar no máximo até segunda-feira, eu falarei do caso específico da Escócia, que infelizmente não conseguiu se tornar um país independente após o referendo. Vejamos agora aspectos éticos, sociais, políticos e econômicos da secessão. Tenhamos em mente o conceito de direito natural, a autopropriedade, ou seja, nós somos donos de nós mesmos, nós somos donos do nosso corpo e da nossa mente. E isso é irrefutável. Um corolário disso é que nós nos tornamos donos daqueles recursos previamente sem dono, com os quais nós misturarmos o nosso trabalho e a nossa energia, ou seja, imprimirmos neles a nossa manifestação individual. Ou seja, se eu capinar um pedaço de terra e cercar, aquele pedaço de terra se torna meu irrefutavelmente. E faz parte também da nossa gama dos corolários do direito natural a nossa liberdade de associação e de desligamento. Ou seja, se for voluntário, nós podemos entrar numa empresa, contratar alguém para a empresa, formar um clube, namorar com alguém, nós também podemos demitir alguém, pedir demissão, sair do clube, terminar o namoro. Numa sociedade realmente livre, as pessoas teriam a liberdade de se associar para estabelecer, por exemplo, normas da terra, uma espécie de legislação privada que lhes seria conveniente, aumentando a segurança jurídica, diminuindo custos de transação, mas tudo de maneira consensual e competitiva no mercado. Elas poderiam estabelecer acordos de segurança, de aplicação da justiça privada, e assim essas comunidades competiriam, dado que as pessoas teriam plena liberdade de se desligar. Não haveria, portanto, a institucionalização da coerção e a competitividade tenderia a maximizar o bem-estar das pessoas envolvidas. Obviamente não seria perfeito, haveria conflitos isolados, já que o ser humano costuma ser imperfeito, mas nenhum grupo teria o monopólio da coerção do qual os membros do Estado desfrutam. E é aqui que o perigo reside, quando existe um Estado capaz de impor a sua vontade pela força. É aqui que Murray Rothbard faz uma distinção entre o conceito de nação e o conceito de Estado-nação. Num dos seus textos, chamado Nação por Consentimento, decompondo o Estado-nação, ele explica que nações são um complexo de sentimentos subjetivos de grupo, baseados em realidade objetiva. Explico. As pessoas costumam manter entre si laços em comum, identidade cultural, linguística, de hábitos, de costume, de pensamento. E isso deve evoluir de forma natural, não artificial, não através da violência. Mas o Estado suprime esse processo de identificação cultural das pessoas, simplesmente impondo um arranjo administrativo pelo uso do machado. Foi assim que o Estado começou. Então, as sociedades, as regras, deixam de ser livres e passam a ser arranjos artificiais onde não há mais uma manifestação privada do indivíduo. A formação das regras, a formação dos contratos não é mais fruto da escolha das pessoas e sim da imposição de um grupo de criminosos, também conhecido como Estado. E essa artificialidade é que gera a maior parte dos problemas que nós temos na Terra hoje. Por exemplo, o movimento historiográfico, conhecido como Escola de Annales, tem como um dos seus maiores expoentes um historiador chamado Fernand Braudel. E ele diz que aquilo que realmente influencia a evolução das instituições humanas, da civilização, são, além dos fatores técnicos de cunho geográfico, fatores puramente humanos, como cultura, hábitos, valores, costumes. São eles os principais responsáveis por moldar as manifestações de identificação humana, aquilo que Braudel chamou de estruturas, que definem o curso das mudanças sociais ao longo da história. Agora tenhamos em mente a tese do antropólogo Pierre Clastres, segundo o qual o Estado é uma entidade externa à sociedade. Ele não é uma manifestação cultural da sociedade. Ele é um parasita. E, portanto, os seus mandos e desmandos, as suas imposições regulatórias, as suas guerras, nada mais são do que interferências nesse processo espontâneo e natural de evolução institucional e mudança social. Ele apenas causa uma disrupção nesse processo e que vai ter efeitos indesejáveis. As relações externas entre as localidades pacíficas e voluntárias serão substituídas por uma hegemonia tirânica e centralizadora. E só existe um jeito de contornar essa situação: é defender incondicionalmente a secessão até o nível individual. Todo indivíduo tem direito à sua microsecessão. Eu tenho direito, portanto, de declarar a minha casa agora como um território soberano, me separar do Brasil. Infelizmente, se eu fizer isso, as Forças Armadas vão aqui me agredir criminosamente. Mas isso não deixa de ser o meu direito natural. Se o Estado não deixa uma pessoa ir embora do seu território, como é o caso da Coreia do Norte,
Então esse regime está se apropriando do corpo da pessoa indevidamente, violando o seu direito de autopropriedade. Da mesma forma, se um governo não deixa a pessoa ir embora, se separar do seu território com a sua legítima propriedade privada, suas terras, seus imóveis, então ele também está agredindo da mesma forma, violando o direito de propriedade. Para contornar o problema da tirania estatal, é imprescindível que nós reconheçamos os direitos dos indivíduos de se desligar dela. Além disso, ao longo da história, as identidades locais fortes sempre foram uma fonte de resistência contra o imperialismo hegemônico dos estados. Haja vista o exemplo da Ucrânia, que conseguiu a sua independência em janeiro de 1918, e mesmo assim o Lenin tentou impor o governo soviético contra o povo ucraniano. Foram duas tentativas fracassadas, onde o Lenin entendeu aquilo que Robert Conquest relatou no seu livro A Colheita do Sofrimento, que a identidade nacional e linguística e cultural dos ucranianos era um fator que não podia ser ignorado. Então, na terceira vez, o Lenin conseguiu, mas ele teve que reconhecer uma certa autonomia cultural ucraniana. Tanto isso é verdade, que é um foco de resistência, que essa autonomia cultural incomodou o Stalin, que depois usou dos meios mais brutais para atropelar isso e descambou no Holodomor, que nós sabemos. Mas imagina o quanto de resistência cultural haveria se a Ucrânia não fosse um Estado, e sim um conjunto de várias localidades privadas, cada qual com a sua cultura. O centralismo é coletivizante, ele é coletivismo puro, ele coloca pessoas com identidades culturais incompatíveis convivendo forçadamente dentro do mesmo pacote socializado de legislação, de imposições estatais. E é óbvio que isso vai dar problema. A Iugoslávia, por exemplo, foi palco de violentos conflitos étnicos entre eslovenos, croatas, sérvios, ao longo de praticamente todo o século XX. E esses conflitos só acabaram quando a Iugoslávia se desmembrou em vários países soberanos. Ou seja, o centralismo gera conflitos. E não é só isso. O centralismo possui uma implicação gravíssima para a segurança das pessoas. Quando um Estado central grande toma para si o monopólio da defesa de uma área, acontece o problema do cálculo econômico socialista. Ele não vai saber as nuances locais a respeito do problema de defesa, ele não vai saber calcular os custos dos equipamentos de defesa, o quanto gastar em cada tipo de defesa, ou seja, vai ter uma coletivização da defesa militar que vai ser contraproducente do ponto de vista estratégico. Seria muito melhor se as localidades tivessem os seus próprios custos e os seus próprios meios de defesa e cooperassem voluntariamente em acordos de defesa conforme as necessidades. Além disso, países grandes possuem maior capacidade de financiar guerras através da carga tributária, através da expansão monetária que gera inflação, e essas aventuras militares pelo mundo afora geram ressentimentos no resto do mundo. Presta atenção, neocon puxa-saco dos Estados Unidos. É daí que nasce o terrorismo. E, portanto, as pessoas estão menos seguras por causa do Estado. O povo americano está menos seguro pelo fato de existir forças armadas nos Estados Unidos, estatais. Ele seria melhor se não tivesse. Além disso, o centralismo faz com que haja uma maior legitimação das pessoas para essas agressões militaristas. Os custos da guerra, financeiro e psicológico, são diluídos em um território maior, em uma população maior. Por exemplo, o custo da conscrição, do alistamento militar obrigatório. E aí você coloca as pessoas dentro de um arranjo abstrato, onde fica mais fácil manipulá-las e incutir nelas o medo de um agressor externo, sendo que elas não têm mais como se defender localmente e depositam todas as suas esperanças num Estado centralizado. E isso é facilitado também por uma outra característica do centralismo, que é a fácil manipulação das pessoas através da criação de jogos políticos e de conflitos políticos. Com as identidades culturais incompatíveis, geram-se conflitos internos e as próprias pessoas manipuladas acabam demandando um maior poder do governo central. Fora que existem outros artifícios, como por exemplo o assistencialismo, que foi o que o governo britânico fez com a população da Escócia, subornou. O escocês médio é um recebedor líquido de assistencialismo do Estado, e isso fez com que eles não quisessem perder essas mamatas, Outro problema do centralismo é que ele te torna vulnerável ao ódio nacionalista externo. Porque o Estado-nação, sendo um construto abstrato, é mais fácil de ser odiado. É muito mais fácil odiar os soviéticos, odiar os terroristas, gritar morte aos soviéticos, do que gritar morte aos ossetas da região de Dzal. Fica meio esquisito. Ou seja, em todos os sentidos, o centralismo deve ser rejeitado, principalmente naquilo que ele mais se arvora, que é a questão da segurança. Há também os argumentos econômicos em prol da secessão. Hans Hermann Hoppe nos mostra que territórios menores são mais propensos a adotar medidas de liberdade econômica. Por quê?
Porque as intervenções do Estado na economia, cujos efeitos são sempre nefastos, se tornam mais evidentes em territórios menores. Os efeitos serão mais gritantes. Tomemos o exemplo do protecionismo para entender isso. Imagine que um pequeno bairro adote medidas protecionistas contra todos os bens e serviços produzidos externamente. Esse bairro estará fora da divisão de trabalho, ele não tem a capacidade de produzir lá dentro tudo o que ele precisa consumir, e as pessoas desse bairro enfrentarão uma pobreza extrema, talvez chegando ao nível da inanição. Agora imagine que uma cidade maior adote essas mesmas medidas protecionistas. Ela também vai enfrentar a pobreza, mas não com uma magnitude tão intensa quanto o pequeno bairro, já que é possível estabelecer uma divisão de trabalho maior no âmbito da cidade. Agora imagina que um país do tamanho do Brasil adote medidas protecionistas, infelizmente ele adota, né? Por exemplo, o IPI. A praxeologia nos diz: haverá sim empobrecimento da população, queda na qualidade dos produtos, aumento dos preços, redução da competitividade da indústria, mas os efeitos não vão ser tão evidentes, a ponto de que muita gente vai passar a acreditar nas falácias pró-protecionismo. Portanto, nos territórios grandes, os governos podem expandir o tamanho e o escopo do Estado ao mesmo tempo em que vão doutrinando a população com falácias econômicas, e assim eles conseguem se estabilizar no poder apesar do efeito cumulativo deletério que as intervenções do Estado na economia causam. Já com territórios pequenos, isso fica mais difícil. O Estado encontra menos legitimação para suas intervenções. Além disso, quando existe uma miríade de pequenos territórios, de pequenas unidades de governo, os custos de transação para se mudar de local são menores. Os meus custos financeiros, psicológicos, logísticos para me mudar para um outro arranjo de legislação a 5 quilômetros daqui são muito menores do que para me mudar para um país a 5.000 quilômetros daqui. Ou seja, quanto menores forem os territórios, maior vai ser a competição entre os governos para evitar a emigração. Dessa forma, eles serão obrigados, não só por motivos de legitimação, mas também por motivos de pura competição mesmo, a adotar medidas de liberdade econômica. No livro Obama Survival Guide, Guia de Sobrevivência ao Governo Obama, Wayne Allen Root nos mostra que quando as pessoas votam na urna, ou seja, quando elas podem socializar os custos, elas escolhem regimes intervencionistas. Essa é a grande tragédia da democracia, essa ditadura covarde que devia ser abolida da face da terra. Mas quando as pessoas escolhem individualmente, quando elas votam com os pés, ou seja, quando elas escolhem aonde morar, elas tendem a sair dos estados mais intervencionistas e migrar para os estados, territórios com menos intervenção, com mais liberdade econômica, que são, obviamente, mais felizes, mais prósperos, mais ricos, mais culturalmente desenvolvidos, moralmente também. Peter St. Onge nos mostra que se nós tomarmos as 45 nações soberanas da Europa e compararmos as 10 maiores territorialmente com as 10 menores, essas 10 menores vão ter 84% a mais de riqueza do que as maiores, em termos de PIB per capita. Claro que o PIB é uma falácia, eu não acredito em PIB, mas de fato, esses territórios menores têm um padrão de vida muito maior. Compare, por exemplo, Suíça, Liechtenstein e Luxemburgo com a Alemanha, Bélgica, Andorra e Mônaco com a França, ou San Marino com a Itália. Além disso, nos territórios menores, o indivíduo possui maior autonomia, ou seja, ele consegue imprimir a sua individualidade nas coisas que ele faz. Os indivíduos estão menos desprotegidos nos territórios menores, já que há menos pressão centralizadora dos estados. Ou seja, com mais proteção e com uma identidade cultural forte, estabelece-se uma miríade diversa de culturas, bens, serviços, tornando a própria divisão de trabalho mais eficiente do ponto de vista econômico. Além disso, nos territórios menores, é mais difícil para o governo manter uma política inflacionária, já que os mecanismos de mercado que mitigam a inflação também são mais eficientes, com um sistema bancário mais pulverizado. Então, os efeitos perversos da expansão monetária das reservas fracionárias se tornariam mais evidentes nos territórios menores. E a pobreza, a depredação da moeda e as crises econômicas causadas pela expansão da oferta monetária pelos bancos centrais vai ser muito mais improvável. Hans Hermann Hoppe nos mostra também que o capitalismo se desenvolveu principalmente nos ambientes descentralizados de territórios pequenos, como por exemplo no Sacro Império Romano-Germânico, com as suas milhares de subdivisões, nas cidades-estado do norte da Itália. Já o historiador medieval Henri Henry nos mostra que os sistemas de certeza jurídica e o livre comércio brotaram na periferia do sistema feudal, longe das garras do Estado.
da maneira mais descentralizada possível. Foi assim que surgiu, por exemplo, a Lex Mercatoria, um sistema de cooperação legal entre os comerciantes. Portanto, nos territórios menores existe uma maior certeza jurídica que reduz a preferência temporal das pessoas. Elas se tornam mais voltadas para o longo prazo, então elas poupam mais e acumulam mais capital, e é isso que nos traz o desenvolvimento econômico. Mas se a secessão tem tantas vantagens assim, por que ela é tão mal vista? Porque a secessão não interessa para as elites políticas, para o establishment. E é o establishment que controla a educação, através do Ministério da Educação, por exemplo. Então as pessoas tendem a ver com maus olhos qualquer um que fale em separatismo. Experimente chegar na rua ou numa faculdade mainstream e falar em separação do estado de São Paulo, ou o Sul é meu país, ou alguma coisa do gênero. As pessoas já vão te olhar torto. Mas por que o establishment faz isso? Porque eles querem assumir mais responsabilidades e proteger mais pessoas? Não sejam ingênuos. Eles fazem isso porque eles querem mais gente para escravizar, para cobrar impostos, para usar como colateral da dívida. Essa sempre foi a lógica por trás de todas as expansões imperialistas, militaristas da antiguidade. Essa lógica não mudou. O que mudou foi o disfarce. Hoje a cavalaria macedônica não vai sair por aí conquistando território. Eles vão usar várias falácias econômicas e políticas, que soam muito politicamente corretas, e montar blocos como a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, o Foro de São Paulo, que seja. São mais pessoas para tributar e para usar como colateral da dívida. Ou seja, o governo se expande, se financia emitindo títulos, eles ficam devendo, e quem paga? O povo, seja através da tributação ou seja através da inflação, que é uma forma covarde de tributação, porque os preços sobem e a moeda é depredada. Para terminar o vídeo, eu gostaria de apresentar um caso pouco conhecido, afinal não interessa para a CNN, que é o caso de Nagorno-Karabakh, uma região totalmente inscrita no território do Azerbaijão, que de jure pertence ao Azerbaijão, mas de fato é uma república independente, embora ela não tenha reconhecimento internacional. Claro, para os globalistas, quanto mais centralismo, melhor, né? A população é majoritariamente armênia, mas eles estão separados dos armênios da Armênia pelo território do Azerbaijão. Se, ao invés de estatismo, nós tivéssemos aqui uma anarquia de mercado, haveria inúmeras propriedades privadas espalhadas por essa região, e os armênios de Nagorno-Karabakh poderiam finalmente se comunicar com os armênios da Armênia através de relações contratuais entre as propriedades privadas, direitos de passagem, aquisição de corredores de terra, haveria inúmeras alternativas de rota. Mas isso fica impossível com o centralismo estatal. E aí nós temos uma situação grotesca dessa. Dos argumentos apresentados nesse primeiro vídeo, podemos concluir, portanto, pela validade ética da secessão até o nível individual e a sua desejabilidade quanto às consequências. Não percam o próximo vídeo, no máximo daqui a 2 dias, sobre o caso específico da Escócia.